Para começar, Trump não exagerou quando disse que a Venezuela de fato governa os Estados Unidos da América. Hoje, 2 petroleiros que tentaram romper o bloqueio foram apreendidos e agora estão a caminho dos Estados Unidos da América. Além disso, na costa da Venezuela estão esses petroleiros e neles há de 30 a 50 milhões de barris de petróleo. Esse é um barril de petróleo, todo esse petróleo começa a ser direcionado para as refinarias dos Estados Unidos e será vendido em leilão. A receita, disse Trump, será destinada ao benefício dos cidadãos americanos e venezuelanos. O governante de fato da Venezuela, que é irmão da atual presidente, fugiu para o Kuwait e sua irmã, a atual presidente, está negociando sua saída ou sua participação no governo de transição. Ela tem uma terceira opção, claro, que é a prisão, mas provavelmente ela não quer ir para lá. O petroleiro Belaún, que não obedeceu à ordem da Marinha dos Estados Unidos da América para parar, teve uma bandeira russa pintada a bordo e durante a perseguição mudou o nome de Bela para Mariner. Então, o capitão do Mariner declarou que, na verdade, era um petroleiro russo. Então, ao sair do Caribe em direção ao Atlântico, o capitão informou que agora estava sob a proteção e o patrocínio da Marinha Russa. Navios de guerra russos e um submarino apareceram imediatamente na formação. Acho que eram 2 navios. Quando ficou claro que a Rússia decidiu blefar de verdade, Trump pessoalmente deu a ordem para capturar esse navio perto das Ilhas Britânicas. Os fuzileiros americanos desembarcaram no petroleiro e o direcionaram para os portos petrolíferos da Islândia. Aliás, nem sei se lá tem petróleo, mas se tiver, vão extrair. Se não, mesmo assim, os petroleiros serão vendidos, requisitados e leiloados. A Rússia vai acusar publicamente os Estados Unidos da América de violar o direito marítimo em relação ao petroleiro sob bandeira russa pintada no casco. O que, claro, é uma completa e absoluta besteira, porque ele navegava ao longo da nossa costa sob bandeira do Panamá. Ou seja, blogueiros de língua russa que há muitos anos ganham dinheiro fomentando o ódio ao Trump, escrevem que Putin fez um acordo para criar a impressão de que Trump não é um fantoche do Kremlin, o que, segundo eles, ele realmente é. E também eles dizem mamadeira do Putin, não sei o que querem dizer com isso. Aliás, eu pensei que a captura do Maduro e a expulsão da Rússia da Venezuela, e aliás, a organização simultânea de rebeliões no Irã com o objetivo de expulsar russos e chineses do Oriente Médio, também está sendo feita. No âmbito do projeto de convencer o público de que Trump não é um espião russo chamado Krasnov, eu não sou um espião russo chamado Krasnov, então eu sou um espião russo chamado Zelenov, Zelensky, Zelenov. Ah, fala sério, o que o Vovka e a Donka não fariam, né? Para nos convencer de que a Donka não é uma marionete do Kremlin, eles podem até destruir a Rússia, só para que a gente não desconfie da verdade. E aí os grandalhões russos tagarelas vão dizer que isso tudo está sendo feito por acordo e sob encomenda. Bom, a Serviço Federal de Segurança, ou como quer que se chame agora, por que eles diriam isso? Porque eles amam muito dinheiro. Eu disse que amam muito, muito dinheiro. Obrigado, eu amo dinheiro muito mais do que a minha própria mãe. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karen Leavitt, foi perguntada: "Você não tem medo de confronto com Moscou? De confronto?" O navio, parte da frota sombria venezuelana, foi detido hoje no Atlântico Norte por ordem de um tribunal federal dos Estados Unidos da América após rastreamento, enquanto transportava petróleo sob sanção para os Estados Unidos. Este presidente não vai tolerar isso. Eu também acrescentaria que o navio tinha uma ordem de apreensão judicial e uma tripulação. Isso significa que a tripulação agora está sujeita a processo judicial por qualquer violação aplicável da lei federal, e eles serão levados para os Estados Unidos para esse processo se necessário.
Como Carolyn disse, cerca de 25 marinheiros estão sendo levados do navio aos Estados Unidos da América para julgamento. Apesar das exigências da Federação Russa para devolver os cidadãos russos, havia russos, ucranianos e indianos no navio. Não havia conflitos militares entre russos e ucranianos. Juntos, eles transportavam petróleo não autorizado, por ordem de Moscou. O segundo petroleiro, Sofia, navegava completamente sem bandeira e participava de operações clandestinas da frota russa. Bem, foi exatamente nisso que eles foram pegos. Nos Estados Unidos da América e no mundo, isso é chamado de contrabando e está sujeito à apreensão, ou seja, será confiscado. E esse petroleiro também. O primeiro ano de Trump 47, o primeiro dos 12 meses de uma presidência de Trump excepcionalmente bem-sucedida, completará um ano em uma semana e já aconteceram eventos que normalmente levariam uns 20 anos, ou seja, houve muitas mudanças na política externa e interna dos Estados Unidos da América. A última esperança dos democratas é parar Trump nas eleições de 26, historicamente nas chamadas eleições intermediárias, ou seja, não são eleições presidenciais, por isso são chamadas de intermediárias. Ou seja, normalmente vence o partido que perdeu a presidência 2 anos atrás. E então Trump e todos nós queremos muito mudar isso, ou seja, parar e reverter essa situação. Tivemos 12 meses de sucesso em 2025 e agora vamos fazer história com uma grande vitória nas próximas eleições intermediárias. Simplesmente não acontece das pessoas vencerem as eleições presidenciais. Ei, isso é um fenômeno incrível. Sabe, você vence a presidência e nós, caramba, tivemos uma presidência de sucesso. Eu vou dizer isso. Vocês precisam vencer as eleições intermediárias, porque se não vencermos as eleições intermediárias, vai continuar do mesmo jeito. Quero dizer, eles vão encontrar um motivo para o impeachment. Vão me submeter ao impeachment. Ele está certo, eles vão encontrar, não importa o que. O principal é não deixá-lo consertar a vida no país, não deixá-lo tornar nossa vida mais livre, mais rica, mais segura. Buscarão motivo para impeachment ou para os democratas, se isso tornar o país mais rico e seguro. É como a morte para eles. Eles precisam do empobrecimento, precisam de uma população ressentida, pronta para vender qualquer direito de primogenitura por um prato de sopa, assim como o segundo e o terceiro grau de parentesco. Um dos fatores que pode levar milhões de latinos a apoiarem Trump é a captura de Maduro e a ajuda ao povo da Venezuela. Tenho o prazer de anunciar que as autoridades temporárias da Venezuela vão transferir de 30 a 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade sob sanções para os Estados Unidos da América. O presidente declara que o petróleo não é um presente, mas será vendido pelo preço de mercado e controlado pelos Estados Unidos da América para ajudar o povo da Venezuela. O presidente nomeou o ministro da Energia, Chris Wright, para executar o plano. Segundo Trump, se tudo ocorrer como planejado, o petróleo venezuelano será enviado aos Estados Unidos da América. Isso será um desafio orçamentário e um grande teste para a nova líder da Venezuela, Delcy Rodrigues. Se esse acordo acontecer, pessoal... Vamos lá. Lucas Tomlinson, ao vivo de Washington. Obrigado. Agora chamamos o ex-ministro da Energia, Dan Brueta. Senhor ministro, obrigado por participar. Então, esse anúncio de que o governo venezuelano vai transferir de 30 a 50 milhões de barris de petróleo, isso mostra que o presidente interino agora atende às exigências do presidente Trump. Então, levando isso em consideração, o quanto você acha que isso é significativo em relação ao rumo que tudo isso está tomando? Acho isso muito importante, pois reabre o mercado venezuelano para as refinarias dos Estados Unidos da América. Vale lembrar que grande parte desse petróleo é pesado, com alto teor de enxofre, sendo um combustível bastante específico no nosso sistema. Hoje, muitas refinarias na região de Houston, na região da Louisiana, são projetadas especificamente para processar esse tipo de combustível. Portanto, o fato de o presidente reabrir isso é uma notícia muito importante para os refinadores americanos. E, eu acho que eles estão animados com isso. Acredito que o presidente está certo em disponibilizar esse petróleo para os refinadores. Os consumidores americanos vão se beneficiar a longo prazo dessas decisões. Então, conte para nós sobre os números, por exemplo. O que significa de 30 a 50 milhões de barris de petróleo para o consumidor americano? Bem, quero dizer, não é tanto assim. Se você pensar bem, quero dizer fora de contexto. De 30 a 50 milhões de barris parece muito, mas o mundo consome cerca de 100 milhões por dia, podendo chegar a 103. Só os Estados Unidos usam cerca de 19 milhões diariamente. Não é tanto assim. Para nós serve como reserva para 2 ou 3 dias, mas o importante é o sinal que transmite.
a Venezuela pode potencialmente reabrir para negócios. É muito importante e eu acho que o presidente está indo na direção certa nessa questão. Nós também queremos expulsar a Rússia, a China, o Hezbollah, a Coreia do Norte, Cuba e, por enquanto, o Irã Islâmico. Por enquanto, o Irã Islâmico expulsar de onde? Na verdade é daqui, mas neste caso específico da Venezuela, de todos os países que fazem fronteira conosco. Sabe, senhor secretário, outra notícia importante que surgiu durante a noite é que a administração Trump comunicou à presidente interina Delcy Rodrigues: a única maneira de extrair mais petróleo na Venezuela é expulsar todos os opositores do seu país: China, Rússia, Irã. Uma reformulação completa do mercado, uma reformulação completa da geopolítica dos Estados Unidos da América, que inclui a Groenlândia. Trump nos disse: precisamos da Groenlândia, vamos comprá-la, porque é uma parte importante da nossa linha estratégica de defesa. Vou dizer uma coisa sobre a Groenlândia. Precisamos da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional. Seu valor estratégico é simplesmente enorme. Neste momento, a Groenlândia está literalmente coberta de navios russos e chineses por toda parte. Precisamos vitalmente da Groenlândia justamente do ponto de vista da segurança nacional. E a Dinamarca simplesmente não vai conseguir lidar com isso. Eu posso garantir isso para você. De quem é a Groenlândia? A Groenlândia está realmente cheia de navios russos e chineses? Eu não tenho tanta certeza disso, mas não podemos permitir que nossos potenciais rivais ou até mesmo inimigos se estabeleçam lá. Groenlândia, Canadá, Alasca e até o Canal do Panamá, além do Mar do Caribe, além dos nossos vizinhos, digamos, num raio de 2.000 quilômetros ao redor das nossas fronteiras, devem ser nossos aliados, nossos parceiros, pessoas que compartilham dos mesmos ideais. Nós até vamos ajudá-los a prosperar e a se defender, mas eles devem servir como um tampão nas aproximações aos Estados Unidos. E nós também patinamos lá. Mas nós vamos conseguir isso. Atualmente, há uma grande preocupação, especialmente entre os líderes europeus, de que Trump pretende tomar a Groenlândia à força, invadindo o território, assim como fez na Venezuela. No entanto, vários analistas apontam que Trump, na verdade, não quer invadir a Groenlândia. As ameaças de invasão militar são apenas táticas para negociar. O objetivo dele é criar caos e depois recuar. E agora, ao que parece, temos uma confirmação disso. O secretário de Estado, Marco Rubio, informou oficialmente ao Congresso que Trump pretende comprar a Groenlândia e não tomá-la à força. Pelo menos é isso que nos dizem. A coletiva, que inicialmente era dedicada à Venezuela, no entanto, segundo relatos, rapidamente mudou o foco para a Groenlândia, considerando as recentes declarações de Trump, assim como o que acabou de dizer o vice-chefe de gabinete Stephen Miller. Essa tem sido a posição oficial do governo dos Estados Unidos da América desde o início desta administração e, na verdade, desde a anterior de Trump, que a Groenlândia deve se tornar parte dos Estados Unidos. O presidente deixou clara a posição oficial do governo dos Estados Unidos da América, sim. Mas diga, que um conflito militar com a Groenlândia está descartado, sabe, não vai haver nenhuma operação militar contra a Groenlândia. A Groenlândia, Jake, tem uma população de apenas 30 mil pessoas. A questão é, com que direito a Dinamarca controla a Groenlândia? Qual a base de suas reivindicações e por que considera a Groenlândia sua colônia? Os Estados Unidos são a força da OTAN, garantindo a segurança no Ártico e protegendo a OTAN e seus interesses. É evidente que a Groenlândia deveria fazer parte dos Estados Unidos, e essa é uma conversa que teremos como país, é um processo pelo qual passaremos como comunidade de nações. Então, eu não quero dizer você... Não dá para descartar que os Estados Unidos da América usem força militar para tomar a Groenlândia. Entendo, Jake, você está se esforçando, que é seu trabalho, respeito isso. Conseguir a manchete é ótimo, não é? Manchete chamativa. Não procuro resposta. Pergunta. A Groenlândia deveria fazer parte dos Estados Unidos. Não há necessidade nem de pensar ou falar sobre isso no contexto de uma operação militar sobre a qual você está perguntando. Ninguém vai lutar contra os Estados Unidos da América pelo futuro da Groenlândia. Última pergunta, Stephen Brad. Sim, mas você vai notar que Stephen Miller, assim como Trump, não descartou um golpe militar.
Claro, parte do absurdo do qual Miller fala é que não haverá nenhuma resistência militar se os Estados Unidos tomarem a Groenlândia. Nós poderíamos simplesmente fazer isso. Nem a Dinamarca, nem qualquer outra pessoa poderiam fazer nada para nos impedir. É exatamente por isso que os líderes europeus estão literalmente enlouquecendo de indignação. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, alertou que a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos destruiria imediatamente a OTAN, o que é o blefe mais obviamente absurdo que se pode imaginar. Essa é uma mensagem notável vinda de alguém que não parece ser totalmente tola. Ela soa assim: se vocês tomarem a Groenlândia, nós não vamos mais permitir que gastem bilhões na defesa da Dinamarca? Interessante, não é mesmo? Ou seja, desculpe a expressão, a bunda avisou ao ouriço que, se for o caso, vai sentar nele. Eu não sei, a primeira-ministra, não a bunda, entende o absurdo da situação. Delírio febril. Nós já os protegemos há 40 anos, eles só falam coisas ruins para nós, não gastam dinheiro com os recursos economizados, subornam eleitores. E agora declaram que se nos comportarmos mal, eles vão proibir que a gente os proteja. Antes havia um príncipe dinamarquês, agora é uma tola dinamarquesa. Para nós isso é uma vitória. A redução dos gastos militares em pelo menos 200, talvez até 300 bilhões de dólares por ano. Se todos eles nos pedirem para não protegê-los, ou a Europa vai correr para se render à Rússia, ou vai ter que começar a se defender. Bem, eu não sei sobre a própria defesa. Se eles vão conseguir agora, depois de uma pausa tão longa, eu não sei. Mendigos migrantes, milhões ficariam felizes em receber. Rebeliões, incêndios e guerra nas ruas acontecem quando você dá algo e depois para de dar. Eles gritam, isso é nosso, nós temos direito, então os motins vão acontecer com certeza. A polícia deles anda, sem arma, coloca sanduíches no coldre. Ainda existem idiotas na Europa? Não, ela não é a maior idiota da Europa, estou falando da dinamarquesa burra. Tem outro Kozlina que foi nomeado responsável pela expansão da OTAN. Você já ouviu falar disso? Para onde eles pretendem expandi-la? Eles simplesmente saíram dos trilhos e esse aí então ficou completamente maluco. Nós, disse ele, vamos tirar das Américas as bases militares. Se vocês fizerem isso, nós vamos tomar cada base americana, de Aviano até Ramstein, da Romênia até todas as outras bases militares. Elas serão confiscadas e vocês vão perdê-las, assim como todo o poder americano desde a Segunda Guerra Mundial. Se vocês tomarem a Groenlândia, terão que sair. É muito simples. Senhora Miller, essa é a alavanca que nós temos. Vocês precisam dessas bases para a proteção global de poder, mas não vão tê-las, e nós podemos nos proteger muito bem. E faremos isso sem proteção, sem escudo nuclear ou tropas e bases dos Estados Unidos da América na Europa. Nós mesmos cuidaremos dessas bases e enviaremos seus jovens de volta para Chicago e Ohio. E adeus. Se vocês forem aos extremos, nós também iremos aos extremos, podem ter certeza. Você entende que ele acredita que a Europa pode se defender sozinha? Ele não está blefando, ele sabe que nós conhecemos o armamento deles, o estado de prontidão deles, o exército deles, a indústria militar deles. Ou seja, ele não entende, não está tentando nos enganar. Ele realmente acha que eles vão nos vencer, que podem nos expulsar e que vencerão todos, inclusive Rússia e China. Isso é natural, mas se para nos derrotar eles usam só a mão esquerda, para a China e a Rússia eles vão usar também a mão direita. Por que, pelo amor de Deus? Por que é tão vital para Trump que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia? Como se vê, isso vai muito além da simples segurança nacional. A resposta real vai explodir sua mente. O mundo como um todo está se reorganizando, está sendo reestruturado e calibrado em torno de grandes esferas civilizacionais, onde não há. O poder político incontestável carrega a responsabilidade suprema de zelar pelo espaço cultural e geográfico comum,
E tanto a Venezuela quanto a Groenlândia descobrem que, em sua essência, e novamente, independentemente de isso ser bom ou ruim, é simplesmente o que acontece, eles são atraídos pela gravidade dessa, por assim dizer, esfera cósmica. Novamente, o mais importante aqui é que isso está acontecendo agora, independentemente de alguém gostar ou não. A era do globalismo acabou. Agora, os estados de civilização avançam com confiança. Como resultado, LearnVex está prestes a passar para o controle de um novo proprietário. O Canal do Panamá, a Venezuela, parece que Cuba e Nicarágua, e muito provavelmente parte do Canadá e depois todo o Canadá. Ou seja, estão formando um bloco centrado nos Estados Unidos da América e, além disso, estão liberando outras regiões onde blocos aliados organizam seu próprio sistema centrífugo. Lá, por exemplo, Israel, Arábia Saudita, Irã, Síria, o novo Irã, espero eu, Síria, a nova Síria, Jordânia, Líbano, o novo Líbano, todos esses descendentes de Abraão que lutaram entre si por milhares de anos. Mas chegou a hora, estão se unindo os esforços, porque novos bárbaros predadores estão chegando. Então, elevar o nível de vida e segurança em seu canto do mundo, ainda mais porque a América vai ajudar. Notícias do Irã, Krunt, Príncipe Reza Pahlavi, Adam, Ordem do Exército para proteger os rebeldes contra a Guarda Revolucionária Islâmica. Legendas criadas por Dimator Sok. Isso aconteceu. Pela primeira vez em décadas, a República Islâmica do Irã perdeu o controle de seu território. Há relatos de que 2 grandes cidades fronteiriças caíram diante do avanço dos manifestantes. Enquanto isso, as forças de segurança abandonam suas armas e aderem à revolução. Mas à medida que o regime perde terreno, sua resposta se torna terrivelmente brutal, desde atirar em hospitais até chantagear famílias enlutadas. Transferiram aviões-tanque e outros equipamentos para as fronteiras do Irã. A mesma Delta que sequestrou Maduro recentemente foi levada para lá. A situação, que já não era fácil para o regime islâmico, se agrava ainda mais com relatos sobre o posicionamento de unidades das Forças Especiais Delta do Exército dos Estados Unidos da América perto da fronteira entre o Iraque e a Síria. Claro, isso definitivamente não está nas proximidades imediatas do Irã. Está localizado no lado oposto do Iraque em relação à fronteira entre o Iraque e o Irã. Mas está mais perto do que onde as forças Delta estavam dias atrás. Isso já nem é mais uma insinuação, uma trave no olho, uma pilha na tenda americana. Sim, vamos dar a ordem para atirar em Israel e nas bases americanas. O relatório sugere que os Estados Unidos podem voltar sua atenção para o Irã. O alvo não é outro senão o líder supremo Ayatollah Khamenei, de 87 anos, que está sob forte proteção, o homem no topo do sistema iraniano. Permita-me contar exatamente o que esse relatório propõe. De acordo com o Jerusalem Post e outras fontes de mídia, os Estados Unidos da América estão considerando a possibilidade de uma intervenção direcionada. Israel observa atentamente, considerando como a operação na Venezuela pode servir de modelo. O objetivo é pressionar o regime iraniano, talvez até enfraquecer sua liderança, mas você entende o real significado dessa intervenção. Aqui, isso ainda não é uma guerra declarada. Pode ser operação de inteligência, pressão estratégica, isolar Khamenei ou reforçar protestos contra o governo atual. Basicamente, em poucas palavras, isso fará com que o regime se sinta vulnerável. Neste momento, o Irã enfrenta agitação inédita. O momento é ideal: economia em colapso, moeda desvalorizando e protestos se espalhando rapidamente. Bem, e se a Delta, o Mossad ou até mesmo as próprias equipes iranianas, sob as ordens de Reza Pahlavi, capturarem Khomeini ou isolarem seu quartel-general? Você consegue imaginar que, em apenas um ano de governo Trump, ele destruiu a vantagem de todos os blocos anti-americanos? E, ao mesmo tempo, a Bolsa de Valores nos Estados Unidos da América bate recordes semanalmente. Toda semana bate recordes, cresce como fermento.
Eu realmente quero que, em novembro deste ano, o Make America Great Again, bem, o Partido Republicano, a ala direita, vamos chamar assim, sim, que o Make America Great Again conquiste a maioria no Congresso. E o que começou de forma tão triunfante com Trump 47 continuaria por mais 3 anos e depois. Depois, os herdeiros de Trump iriam consolidar, iriam fortalecer o que ele construiu, para evitar que um esquerdista que chegasse pudesse destruir tudo isso facilmente e reverter o progresso. Bem, Mamdani, mesmo tendo pronunciado várias vezes, sempre dá vontade de falar errado por algum motivo, mas tudo bem, é Mamdani. Ele é uma pessoa necessária de certa forma porque é preciso mostrar para toda a América o que é isso. Cada geração precisa ver por si mesma o que acontece quando você brinca com igualdade forçada, coletivismo, o coletivo é mais importante que o indivíduo e coisas do tipo. Como ele disse, o individualismo frio dará lugar ao coletivismo caloroso, se não me engano, foi isso que ele disse. Meu Deus, deixa pra lá, senhoras e senhores, até a próxima, em breve.